Shalom, shalom, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, talvez o horário que você possa estar assistindo esse vídeo, esse comunicado, que é muito importante. Em especial, quero trazer um alerta para todos aqueles que fazem parte do cristianismo, a todos aqueles que têm um segmento do reino de Deus e que se estenda a todas as pessoas que têm uma coerência, que desejam o melhor, tanto para a nossa nação e que alcance a todos. Amém? Há um certo tempo, o Espírito de Deus tem me incomodado a trazer uma palavra muito específica, ao que nós precisamos nos atentar. Se encontra em Juízes capítulo 6, versículo 11, quando o anjo do Senhor vai encontrar com Gideão e motivá-lo a cumprir com um propósito, porque Deus visualizou Gideão e através da vida de Gideão precisava ocorrer um processo de libertação e de transformação sobre o povo. Algo que inicialmente precisou ser desconstruído foi a idolatria. Algo que Deus incomodou a Gideão a fazer era derrubar a entidade de Baal, e que isso gerou uma ofensa para aqueles que na realidade seguiam o Baal. Não é diferente no nosso tempo. Algo que Deus tem me incomodado, eu tenho alertado os discípulos, eu quero estender essa comunicação. Eu sei que algumas pessoas têm priorizado a questão de governo político sobre a nossa nação. Essa é uma realidade, é algo que nós não podemos abrir mão, mas isso se tornou um altar de idolatria até, algo que nós precisamos tomar cuidado. Eu entendo que o presidente atual, ele é um canal da presença de Deus, da manifestação de Deus sobre a nossa terra, porque até mesmo foi Deus, juntamente com o teu povo, a igreja, que elegeu, e todos aqueles que de certa forma desejam que algo diferente ocorra sobre a nossa nação. Precisamos despertar quanto a isso, mas algo que precisa ser desconstruído é a idolatria. Ele, como um canal, ele não pode ocupar um espaço que pertence propriamente a Deus. Isso é algo que precisa estar na nossa consciência, precisa estar instalado no nosso coração e no nosso entendimento. Mas precisamos nos posicionar como igreja. Eu sei que domingo ocorreu um fato que muitos na realidade se sentiram frustrados. Esse é um dos sinais para que possamos despertar. Em especial também, a igreja houve uma comunicação solene para que viéssemos estar jejuando. Hoje, em si em especial, quando iniciou às 6 da tarde, nós entramos num propósito que muitas pessoas associam somente ao povo judeu, que é Yom Kippur, o dia do perdão. Essa consciência precisa ser gerada na igreja. Eu sei que muitas pessoas pensam que quando nós fazemos isso, estamos judaizando. Não, isso na realidade já está no Antigo Testamento, e como consequência, muitos da igreja primitiva se manifestava dessa forma. Isso foi cortado, esse vínculo e essa consciência de que nós precisamos nos arrepender e pedir perdão por todos os acontecimentos que afastam a vontade e o próprio Espírito de Deus sobre o nosso território. Gideão, ele derruba Baal e automaticamente ele arruma um conflito. Ele vem governando durante 40 anos ininterrupto, até que por fim o próprio povo pede para que Gideão venha continuar governando, se não ele, os seus filhos. Mas Gideão, ele é muito específico, ele diz que Adonai, que o Senhor governe sobre todos vocês. Na realidade é isso que nós precisamos nos atentar diante de todas as dificuldades. A igreja precisa despertar. São tantos ênfases a coisas desnecessárias, tantos conflitos a coisas desnecessárias. Precisamos pedir sabedoria, entendimento e discernimento para que as coisas se movam de forma diferente, não entrando em conflito. Irmãos, chega a ser constrangedor. Algumas pessoas, como cristãos, se sentindo ofendidos por satanistas, por tantas pessoas tentando nos provocar a ira. Independente de todos os acontecimentos, independente da jogada, das intenções dessas pessoas, a nossa base é o eterno, é Deus. Ou nós confiamos, ou nós nos movemos da forma como nós precisamos nos mover, ou essas coisas nos afetarão. Precisamos ter inteligência emocional, precisamos ter maturidade espiritual para entender todos os acontecimentos.
Irmãos, chegará um momento que será inevitável de algumas coisas acontecerem sobre a nossa nação, mas enquanto tivermos uma consciência de preparar um ambiente e um futuro melhor para os nossos filhos, precisamos nos mover dessa forma. Irmão, eu preciso que esse discurso, que essa palavra possa alcançar o teu coração, essa consciência de não aceitarmos nenhum governo opositor à vontade de Deus. Eu, de fato, entendo que o governo atual, o próprio Jair Bolsonaro, ele é um homem cheio de limitações, cheio de falhas. E por isso algumas pessoas pegaram essas limitações e tentam subjugar, tentam distorcer o propósito de Deus através da vida desse homem. Mas é o único que tem pronunciado o nome de Deus. Isso já é um grande peso no mundo espiritual. Isso já é uma sinalização em nosso favor e ao favor da igreja. Há uma grande expectação também que sobre o Brasil se inicie um grande avivamento, mas avivamento sem arrependimento, sem alinhamento é quase impossível. Para que todos nós, como brasileiros, como patriotas, sejamos referência para as outras nações em todas as esferas, principalmente na espiritual e diante da maturidade, da confiança que o próprio Espírito de Deus tem gerado dentro de nós. Eu preciso deixar essa palavra de ordem. Estenda esse desejo no coração de todos. Estenda aos seus familiares. Não entre em conflitos desnecessários. É tudo que as pessoas querem. Algo que tem gerado um efeito. Quando eu me ofendo com aquilo que as pessoas dizem e da mesma forma provoco como ofensa essas pessoas, isso não irá mudar a intenção de voto ou a intenção que as pessoas já têm ao nosso respeito. Precisamos fazer a diferença. Precisamos, na realidade, fazer tudo de forma diferente. É notório o que tem sido feito, é notório o que foi feito através dessas urnas, é notório a ofensa que tem sido gerada sobre o povo no Nordeste, é notória a ofensa que tem sido gerada para os nossos irmãos aqui de Minas Gerais. Irmãos, entenda, isso é violentar a inteligência, o raciocínio lógico de todos os eleitores, aqueles que votaram em deputados federais, no próprio Senado, no próprio governador, que são pessoas aliançadas com o presidente. Isso é uma ofensa, quando na realidade algumas pessoas optaram por colocar pessoas no Senado, no governo e como deputados da área da direita e colocar e votar num presidente de esquerda. Irmãos, despertem. Existe uma conspiração, isso é fato e nós precisamos despertar para isso. Desculpe talvez por estar tomando o seu tempo, mas isso é uma realidade. Eu agradeço e eu peço para que o Espírito de Deus te conduza a primeiramente neutralizar toda idolatria sobre o teu coração. Precisamos, na realidade, nos mover debaixo desse entendimento para que a igreja faça a diferença e o cetro de equidade esteja estendido sobre a nossa nação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu estado, a sua geografia, que Deus abençoe a nossa nação, nosso presidente e todos aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus sobre o nosso território. Shalom, shalom, um beijo no coração de todos.